Sentes que tudo na tua vida requer muito esforço para acontecer? Tens dias em que te sentes dormente e parece que não sentes nada? Tens dificuldade em ser vulnerável, em expressar as tuas emoções? Sentes que a tua cabeça não para e estás sempre a pensar em tudo? E estás constantemente a fazer e sentes dificuldade em relaxar ou descansar? Então, este episódio é para ti, porque hoje vamos falar sobre energia feminina. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Conversas às Claras. I am woman, I am fearless, I am sexy, I'm divine. I'm a beautiful, I am woman. Tudo o que eu acabei de descrever no início são apenas sintomas que tu tens um desequilíbrio energético no teu corpo e precisas de saber o que é este desequilíbrio energético e porque é que ele está a acontecer para conseguires equilibrar então estas duas energias dentro de ti. E afinal, o que é isto das energias e do que é que eu estou para aqui a falar? Então, vou começar por explicar que todos nós, seres humanos, temos uma tensão entre dois opostos, são dois polos que nós temos dentro de nós, que é a energia feminina e a energia masculina. É como se fosse o yin e o yang, energia feminina, energia masculina. E o que é esta energia feminina? Então, a energia feminina em nós é aquela que tem contacto com as nossas emoções. É a energia que nutre, que acolhe, que doa, que cuida. E, por exemplo, quando nós ouvimos a nossa intuição, então estamos a aceder à nossa energia feminina. E esta energia feminina também é a que está presente quando nos entregamos à vida, quando deixamos que as coisas fluam sem as querermos controlar. Porque simplesmente confiamos nela, confiamos na nossa energia, na nossa vida. Por isso é que também conseguimos ver a energia feminina na natureza, porque é na sabedoria da natureza que nós mais encontramos o feminino, porque a natureza ela não precisa de controlar, ela simplesmente existe e ela simplesmente acontece. Não precisa que ninguém vá intervir para a controlar. E é também através então desta energia feminina que nós temos acesso ao nosso sentimento de confiança intrínseco e que sentimos segurança, porque com ela sentimos que estamos amparadas e suportadas e sabemos simplesmente que tudo vai correr bem. E agora, em oposto à energia feminina, temos a energia masculina. E a energia masculina está mais presente nos aspectos mais lógicos e racionais da nossa vida. É, por exemplo, com a energia masculina que nós nos tornamos mais independentes, que nós nos tornamos mais competitivas. É também com a energia masculina que nós tomamos as nossas decisões. Ou seja, o masculino dá-nos aqui muitas qualidades de líderes e é com ele que nós nos conseguimos tornar uma autoridade. E, portanto, é também desta energia masculina que vêm, por exemplo, as leis, a disciplina, a ordem, e é também o masculino que nos impõe limites, e é com ele que também conseguimos impor limites aos outros e também a nós mesmas. E a verdade sobre estas duas energias é que nós devemos ter estas duas energias sempre presentes em nós, sendo que as mulheres, o sexo feminino, deve ter sempre mais energia feminina do que masculina, e os homens, ou seja, o sexo masculino, deve ter sempre mais energia masculina do que feminina. Normalmente nós queremos aqui uma proporção entre 70-30 a 80-20, ou seja, as mulheres devem ter 70% a 80% de energia feminina e 20 a 30% de energia masculina, e os homens o contrário. E aqui os nossos problemas realmente começam, é quando nós temos estas duas energias, a energia feminina e a energia masculina, desequilibradas dentro de nós. Por exemplo, se temos mais energia feminina do que aquilo que é saudável, ou se temos mais energia masculina do que aquilo que é saudável. E, portanto, hoje vamos abordar exatamente estes dois problemas, ou seja, o feminino ferido, que é quando temos mais energia feminina do que aquilo que é saudável e menos masculina, e também vamos falar do masculino ferido, que é quando temos mais energia masculina do que aquilo que é saudável e menos feminina. E com isto eu não estou a dizer que uma mulher, por exemplo, que tenha o masculino ferido, que é o meu caso, que a energia masculina se vai sobrepor completamente à energia feminina, ou seja, que tem mais de 50% de energia masculina. Não,
não é sobre isso, é sobre realmente termos um desequilíbrio, ou seja, a energia masculina, em vez de estar nos 20 a 30%, está nos 40, 45%. E isto já cria aqui um grande desequilíbrio em nós mulheres, que devemos ter, lá está, menos energia masculina e mais energia feminina. E então, como é que nós podemos descobrir se estamos realmente a viver um feminino ferido ou um masculino ferido? E eu vou começar aqui com o que tem sido o meu problema, que é o masculino ferido. Ou seja, tal como eu já expliquei, eu tenho energia masculina a mais do que aquilo que é saudável. E, portanto, alguns exemplos daquilo que eu sentia. E ainda sinto, porque ainda não curei totalmente esta energia em mim, mas algumas dos exemplos das coisas que tu podes estar a sentir caso tenhas um masculino ferido é, por exemplo, estares constantemente a fazer, a fazer, a fazer e é difícil descansar ou relaxar e podes-te até sentir culpada, quando paras ou quando relaxas. Outro exemplo é sentir-te mais confortável a dar do que a receber, podes ser muito autocrítica e dura contigo mesma, podes ser uma pessoa perfeccionista. Trabalhas demais e sentes que tens sempre que alcançar ainda mais do que é suposto ou do que é necessário. Podes ser uma pessoa que está sempre presa na sua cabeça e nos seus pensamentos e a sua cabeça nunca para. Também podes achar que o teu valor está associado àquilo que tu alcanças na tua vida. Podes também estar a pôr um padrão demasiado elevado para ti, que raramente consegues alcançar. Podes te sentir desconectado do teu corpo e principalmente das tuas emoções. É difícil para ti expressar os teus sentimentos e as tuas emoções mais reais e íntimas. Não sabes pedir ajuda e mesmo quando precisas de ajuda, sentes até incomodada ou ofendida quando alguém te oferece ajuda. Podes também te pressionar para estar constantemente a fazer tudo certo. Tens uma dificuldade muito grande em ser vulnerável e a mostrar a tua vulnerabilidade às outras pessoas. Também podes sentir o teu corpo literalmente tenso e rígido e sentes que precisas estar sempre no controle de tudo e não te consegues render e confiar, e também estás constantemente a tentar e a esforçar-te e a forçar e a trabalhar, e lá está, tudo na tua vida parece que é muito difícil de alcançar ou só alcanças as coisas com muito esforço. E todos estes sintomas que eu descrevi levam ao stress, levam à ansiedade e podem mesmo começar a ter implicações graves na nossa vida, nas nossas relações, principalmente na nossa saúde. E porquê que isto acontece? Porquê que nós podemos estar a viver um masculino ferido? Isto acontece porque, infelizmente, nós vivemos num mundo muito masculino, numa sociedade patriarcal, onde valorizamos principalmente o racional acima do emocional. E nós somos ensinadas desde pequeninas a tomar decisões, com o nosso racional e a não tomar decisões com a nossa parte emocional e com as nossas emoções, porque ensinam-nos que elas não são confiáveis, que elas são instáveis e que as nossas emoções não nos dizem a verdade, não é? Quem é que nunca ouviu isto? E então nós, mulheres de hoje, queremos ser eficientes, motivadas, queremos atingir as nossas metas, queremos alcançar o sucesso. Isto são tudo coisas boas, mas são tudo princípios do masculino. E ao mesmo tempo que isto está a acontecer, nós também nunca estivemos tão distantes, lá está, da sabedoria da natureza e dos nossos instintos femininos, porque enquanto meninas, as nossas qualidades femininas não foram nutridas, não foram celebradas, não foram amadas e não foram elogiadas. E isso faz com que nós não nos sentimos seguras neste momento na nossa energia feminina. E ao longo da nossa vida nós recebemos mais elogios, mais amor e mais validação, pelas nossas qualidades masculinas, ou seja, pelas nossas conquistas, pelas nossas boas notas na escola, pela nossa força, pela nossa inteligência, pela nossa intelectualidade. E por isso, ao longo da nossa vida, demos também mais importância a estas qualidades, de forma também a recebermos mais elogios, mais amor, mais validação por parte das pessoas à nossa volta, também para nos sentirmos boas o suficiente. E isto também faz com que nós, mulheres, nos sintamos agora super desconectadas da nossa energia feminina e, de alguma forma, até presas no nosso masculino. Mas o que nós temos de perceber é que esta não é a nossa real essência. Nós criamos esta capa protetora para nos sentirmos seguras e também
para nos sentirmos boas o suficiente. Porque a verdade é que vivemos num mundo extremamente masculino, em que nós só nos sentimos boas o suficiente se estivermos a atingir as nossas metas, os nossos objetivos, sejam eles financeiros, pessoais, de trabalho. E isto vem de uma crença interior, hum, de que nós não somos suficientes apenas por aquilo que nós somos e que nós temos, de estar constantemente a forçar-nos ou a trabalhar, para atingir mais e para ser suficientes. E aquilo que nós temos que reaprender é que ser suficiente não tem nada a ver com aquilo que nós temos, ou aquilo que nós somos capazes, ou aquilo que nós sabemos, ou aquilo que nós atingimos. Nós somos simplesmente e apenas suficientes por aquilo que nós somos. E isto é uma das coisas mais importantes que nós temos de aprender enquanto mulheres. Porque é por não sabermos isto, porque nunca ninguém nutriu, nunca ninguém incentivou, nunca ninguém cuidou, amou as nossas qualidades femininas, que nós achamos que realmente temos que continuar a esforçar-nos e a viver nestas qualidades masculinas para nos sentirmos boas o suficiente. Por isso é muito importante termos aqui esta visão contrária de que nós somos suficientes apenas e simplesmente por aquilo que nós realmente somos e não por aquilo que nós sabemos ou por aquilo que nós atingimos ou pelo nosso trabalho, pelo nosso cargo, seja o que for. Depois, por outro lado, também podemos estar aqui a viver no feminino ferido, que é quando a nossa energia feminina está acima da percentagem que deveria estar para ser saudável. Ou seja, em vez de termos 70, 80% de energia feminina, temos mais de 80% de energia feminina no nosso corpo. E isto também cria aqui um desequilíbrio. Porque esta energia feminina, depois no seu feminino ferido, é uma energia dentro de nós que procura externamente por amor, por validação, por aprovação, e ela é uma expressão, lá está, a ferida do feminino, porque ela põe o seu poder nas opiniões que os outros têm de si. E ela quer sempre parecer, fofinha, boazinha, simpática e vai sempre mudar ou moldar-se, abandonando-se a si própria para sentir que pertence e para se sentir aceite e amada no meio em que está. Portanto, ela é a nossa menina boazinha e na realidade é como nós aprendemos ao crescer que vamos receber amor e carinho, porque a nossa cultura ensina-nos muito que a mulher deve ser sempre boa para o outro. Ela nunca nos ensina que a mulher deve ser boa para si própria. E nós também aprendemos que nunca devemos ser realmente uma prioridade para nós, mas devemos sim ser, primeiro que tudo, boas filhas, não é? Boas meninas, boas filhas, boas alunas, boas esposas, boas mães e parece que está aqui implícito que nós temos sempre que nos sacrificar para o bem dos outros e para não magoar os outros. Portanto, alguns exemplos do que tu podes estar a sentir caso estejas no teu feminino ferido, são procurares constantemente por uma validação externa a ti, quereres sempre agradar a toda a gente, estar sempre preocupada com o que as outras pessoas vão pensar de ti, o comparar-te muito com outras mulheres, também o questionares-te e duvidares constantemente de ti, ou seja, não teres confiança em ti, o procurares por amor e aprovação nas outras pessoas, o sentir que não és merecedora, dares mais de ti, aos outros e dares muito menos de ti a ti própria. Também pode ser muito difícil para ti dizer que não às outras pessoas. Podes-te negar aos teus desejos e às tuas necessidades em detrimento das outras pessoas. Também é muito normal que te possas sacrificar, e abandonares quem tu és em detrimento dos outros. É normal também que não expresses muitas tuas emoções para não magoar as outras pessoas. Podes também sentir vergonha quanto ao teu corpo e à tua sexualidade, e também pode acontecer seres codependente das tuas relações. E tudo isto são sinais de que estás, a viver no teu feminino ferido, ou seja, estás a viver, mais do que é suposto na tua energia feminina. Lembra-te sempre que nós temos que equilibrar aqui, não é? Temos que ter um equilíbrio, saudável destas duas energias. Portanto, estes padrões de energia feminina ferida que tu estás a viver, eles vão impedir que tu te expresses em toda a tua autenticidade, eles vão impedir que tu fales a tua verdade, eles vão impedir que te ponhas em primeiro lugar, e que sintas principalmente o teu amor próprio incondicional e que sejas tu, sem pensar primeiro nas outras pessoas.
E quando conseguimos realmente curar os nossos padrões de feminino e de masculino ferido e voltar a reclamar de volta a nossa energia feminina divina, ou seja, ter estas duas energias completamente em sintonia e num equilíbrio saudável, então nós estamos a libertar-nos do nosso passado, a libertar-nos das nossas crenças e dos nossos padrões limitantes e ficamos finalmente livres para vivermos a nossa vida da maneira mais saudável no feminino divino e então aí sim vais começar a validar-te e a celebrar-te, vais-te pôr em primeiro lugar, vais-te honrar e respeitar através dos teus limites, vais priorizar, e comunicar as tuas necessidades, que é uma coisa super importante, vais expressar-te sem medos e sem vergonhas, vais também aprender a amar-te e a aceitar-te tal como tu és, vais-te permitir receber dos outros, que é uma coisa incrível. Vais estar ancorada no teu poder feminino, vais te sentir merecedora e confiante em seres tu, só plenamente tu. Vais honrar tudo aquilo que tu és, vais conseguir falar a tua verdade, vais sentir e também alquimizar as tuas emoções, ou seja, transformá-las, vais sentir-te poderosa no teu corpo e na tua sexualidade e vais atrair relacionamentos saudáveis para a tua vida. E eu acredito muito que este equilíbrio de energias pode realmente mudar a nossa vida, mas também sei que no início pode surtir aqui um bocadinho o efeito contrário, porque pode dar-nos muito medo, pode fazer-nos ficar ansiosas, especialmente porque quando estamos aqui a entrar, no nosso feminino, temos que nos libertar do controlo, das situações. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo, principalmente deste último ano, é que este controle, ele não existe. E o que nós vamos sentir na nossa vida quando sentimos o controle é uma falsa sensação de controle, porque nós não conseguimos controlar nada à nossa volta, nós não conseguimos controlar aquilo que as outras pessoas dizem ou aquilo que as outras pessoas fazem. A única coisa que nós podemos realmente controlar somos nós, as nossas decisões e a forma como nós agimos ou reagimos àquilo que nos acontece. E portanto é super normal que a nossa energia feminina nos deixe um pouco desconfortáveis ao início, porque é tudo aquilo que nós fomos ensinadas a não fazer. E fomos ensinadas principalmente a não descansar, porque tudo depende de nós, não é? A trabalhar muito, que não podemos parar, que não podemos ficar paradas, que não se deve confiar nas nossas emoções. Nós fomos ensinadas tudo isto, durante o nosso crescimento. E a verdade é que o feminino é completamente o contrário. É parar, é ouvir-nos, é respeitar as nossas emoções, é principalmente o saber descansar e o conhecer-nos e perceber o que é que eu preciso, o que é que o meu corpo precisa. Isto é o feminino. No entanto, para não ficares com uma ideia contrária, também gostava de explicar aqui que estar na nossa energia feminina divina não significa não fazer nada. Não é sobre ser passivas na nossa vida e só passar o dia a cuidar de nós e da nossa energia. Não, uma mulher pode ter uma forte conexão com a sua energia feminina e ao mesmo tempo ter uma grande missão no mundo. Ela pode ter um negócio, ela pode ser líder da sua família, ela pode ter um emprego normal, ela pode querer ser artista, o que for que ela deseje. É a maneira com que ela faz que vai ser diferente. A personificação da nossa energia feminina divina, ela não é sobre aquilo que nós fazemos, mas é sim sobre como nós o fazemos. É a nossa energia, é o nosso nível de consciência, é a intuição com que nos movemos. Porque nós podemos escolher mover-nos em lugar de medo, de desregulação, de controle, ou nós também podemos escolher mover-nos em um lugar magnético, de um lugar aberto, de um lugar relaxado e receptivo, e é isto que vai fazer toda a diferença. Vai ser a nossa intenção. É a intenção que importa. É com a energia que nos movemos que importa. E a conexão ao feminino é muito sobre o quão estamos em sintonia com o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos sentidos, a nossa intuição, as nossas necessidades, os nossos desejos, a nossa essência, enquanto estamos a fazer aquilo que estamos a fazer, seja o que for. E é também a nossa vontade de honrar plenamente os momentos em que
precisamos de descansar, os momentos em que nos precisamos de acalmar, em que precisamos de estar mais viradas para dentro e devotas às nossas práticas de self-care e seja tirarmos férias do trabalho ou conseguir simplesmente dizer que não a alguém ou a alguma coisa e fazer o que nos nutre e o que nutre a nossa energia feminina. E portanto, como é que nós conseguimos então equilibrar estas duas energias dentro de nós, a energia feminina e a energia masculina? Para voltarmos à nossa energia feminina divina, nós precisamos de curar os nossos padrões de ferida e acordar a nossa energia saudável, seja a energia feminina saudável, seja a energia masculina saudável. E no caso de estarmos a falar de curar a nossa energia masculina ferida para incorporar a energia feminina que precisamos em nós, nós não precisamos de nos livrar completamente da nossa energia masculina, porque nós só precisamos é de curar essa energia masculina e torná-la numa energia saudável. Lembrem-se que nós não queremos retirar uma destas energias, muito pelo contrário, nós queremos é um equilíbrio saudável entre as duas. E o que é esta energia masculina saudável? Ela é enraizada, ela é clara, ela é uma energia consciente, ela é uma energia que nos dá direção e estrutura, que nos ajuda a tomar decisões e também que serve e suporta a nossa energia feminina. E eu agora vou usar aqui uma expressão da Inês Nunes Pimentel, que é assim: uma das minhas grandes mentoras, se não sabes quem é, vai imediatamente ao Instagram procurar Inês Nunes Pimentel. Ela também tem um podcast, também podes ouvir, mas ela costuma sempre exemplificar com uma frase que é: a energia feminina é a água e a energia masculina é o copo. E nós podemos ter a água toda do mundo, mas se não tivermos o copo, que é a nossa estrutura física, nós não vamos conseguir beber água. Portanto, nós precisamos da água, mas nós também precisamos do copo. E isto para mim também significa muito a diferença entre a energia feminina e a energia masculina. Ou seja, nós queremos mais água do que copos, mas nós queremos poder ter um copo para encher com a nossa água. Portanto, isto serve para explicar que a energia masculina é realmente o suporte da nossa energia feminina e faz com que o nosso feminino possa relaxar e vai fazer-nos sentir muito mais suportadas, enraizadas e em paz. E é isto que nós precisamos para nos sentirmos seguras para viver o nosso feminino. E como é que podemos então fazer isto de curar o nosso masculino e trazer este masculino saudável para nós? Então, começa principalmente com um trabalho de cura das nossas feridas, dos nossos traumas e das nossas emoções que nunca processamos, que estão na raiz destes nossos padrões masculinos. E depois, quando começamos realmente aqui a derreter e a desconstruir este exterior masculino, nós começamos a perceber os condicionamentos em que nós fomos criados e que nós temos sobre aquilo que nós achamos que nos faz boas o suficiente. E começamos então a desaprender todos estes padrões que aprendemos ao longo do nosso crescimento. E aí sim começamos a curar a nossa relação com o masculino e também a curar a nossa relação com o feminino, reclamando as qualidades femininas que nós fomos rejeitando ao longo do nosso crescimento e começamos então, pouco a pouco, a reconectarmos com o nosso centro feminino e a equilibrar estas duas energias. E agora falando de energia feminina saudável, o que é então esta energia feminina saudável para quem possa estar mais no feminino ferido? Então, esta energia feminina saudável, ela é prazerosa, ela faz-nos sentir completas, ela faz-nos sentir merecedoras, ela é uma energia cheia de amor e respeito por nós e principalmente que honra quem nós somos e honra o nosso corpo. E como é que nós voltamos então a isto caso tenhamos o nosso feminino ferido? Na verdade, é quase o que fazemos para o masculino ferido. Começamos principalmente a trabalhar na cura das nossas feridas, dos nossos traumas e das nossas emoções que nunca foram processadas e que estão na raiz dos nossos padrões femininos. Começamos depois a perceber quais são os condicionamentos que aprendemos sobre aquilo que significa ser então amada, ser merecedora, ser boas o suficiente. E depois
começamos então a praticar o amor incondicional connosco mesmas, para podermos começar a dar-nos o amor, a validação, a aprovação que sempre procuramos no exterior e nos outros, e começamos então a libertar as regras que nós construímos para nós sobre o que significa ser merecedoras de amor. E chega um ponto em que vamos começar a reclamar o nosso poder feminino de volta, não é? E a ativar cada vez mais as nossas qualidades divinas femininas, e aí sim podemos alcançar a plenitude da nossa expressão feminina, que é tão bonita e que faz tanta falta ao mundo. E para terminar então este episódio, eu quero deixar-te aqui algumas práticas que eu mesma uso e que te vão ajudar a conectar-te com a tua energia feminina, para que possas hoje mesmo começar a curar e a incorporar esta energia feminina divina em ti. E a primeira prática que eu quero falar são massagens no peito ou na nossa zona das nossas maminhas. E estas massagens vão ajudar-nos a curar a energia do nosso coração e vão ajudar também a libertar a nossa armadura protetora que nós estabelecemos para nós mesmas para nos sentirmos seguras. Portanto, são só mesmo massagens aqui na zona do peito e das nossas maminhas. Outra coisa que eu costumo fazer e que me ajuda imenso, especialmente nos momentos em que eu estou mais em baixo, é alquimia emocional. E o que é alquimia emocional? Ela é uma prática que te permite sentir os teus medos, as tuas emoções, os teus bloqueios, e ajuda-te a processar e a libertar esta energia emocional que está presa no teu corpo. Normalmente isto é uma prática que podemos fazer ou todos os dias, ou uma vez por semana, ou mais vezes, com mais regularidade, sempre que nos sentirmos assim um bocadinho mais em baixo. Depois também tenho aqui a dança, e a dança é uma coisa que eu adoro, especialmente quando é mais focada nas ancas e na zona da nossa barriga, porque a dança ajuda a nossa energia feminina a circular pelo nosso corpo e vai ativar também aqui uma expressão muito autêntica nossa. Quando nós dançamos, nós estamos a ser a nossa expressão autêntica. Então a dança é uma coisa também muito boa para trazer a energia feminina para nós e para o nosso corpo. Depois tenho aqui, mais uma prática que eu também usava, especialmente mais no início, quando comecei a querer curar a minha relação comigo mesma, que é falar com o espelho. E normalmente eu gosto de fazer isto toda nua, em frente ao espelho, e focar-me mesmo ir percorrendo até as partes do meu corpo com as mãos e focar-me nas partes em que eu sinto mais rejeição por minha parte, e isto ajuda-nos muito, especialmente se for uma coisa que façamos com alguma regularidade, vai-nos ajudar a curar o nosso amor próprio e a restaurar também a nossa confiança e, acima de tudo, a nossa conexão connosco mesmos, porque o autoconhecimento é super importante e o autoconhecimento também pode ser o conhecimento do nosso próprio corpo, portanto, não desvalorizes o conhecer-te e o olhar-te ao espelho e veres cada parte de ti, porque tu precisas de conhecer também o teu corpo e precisas de aceitar e precisas de amar o teu corpo para que ele também seja feliz e para que tu também estejas feliz. A próxima prática é uma prática que eu costumo fazer muitas vezes, porque é uma prática que me dá muito enraizamento, que é meditar, mas não é apenas meditar, mas sim meditar com o nosso útero, porque o nosso útero é a nossa razão de sermos mulheres, não é? É o nosso feminino, nós estamos aqui porque nós somos mulheres, porque nós temos um útero, não é? Nós temos todo este nosso órgão sexual, que é o nosso útero, que faz de nós mulheres. Portanto, quando nós meditamos e nos conectamos com o nosso útero, ele vai ancorar-nos e vai nos conectar ainda mais com a nossa energia feminina, com o nosso poder criativo, não é? Porque é aqui no útero que nós podemos criar vida. E vai nos conectar também com a nossa intuição, connosco mesmas, vai nos enraizar no nosso corpo, vai aqui mesmo puxar a nossa energia feminina e vamos mesmo sentir que somos mulheres. Outra prática que eu comecei agora há relativamente pouco tempo, vai fazer mais ou menos 3 meses este mês que eu estou a fazer isto, que é o controlo do ciclo menstrual. E, meu Deus, esta é uma prática que parece tão simples,
mas, mudou completamente a minha vida, porque senti mesmo que esta foi das práticas que mais me alinhou comigo mesma e, mais do que tudo, alinhou-me com o meu ciclo, com a minha natureza feminina e fez-me realmente compreender o que é isto de ser mulher e de ser feminina e fez-me, acima de tudo, compreender o meu corpo e estas 4 estações ou 4 fases do ciclo, internas que nós temos, e isto é uma coisa que eu aconselho a todas as mulheres. Eu nunca tinha feito isto e a partir do momento em que comecei, não quero mais parar. Controlar o nosso ciclo menstrual é uma coisa super simples de fazer. Eu faço todos os dias com o meu. Eu tenho eu chamo de diário da ciclicidade, em que eu tenho todas as fases do ciclo e basicamente o que é que acontece no nosso corpo em cada fase do ciclo, e depois, consoante a fase do ciclo em que estou, eu vou lá escrevendo o que é que eu estou a sentir. Por exemplo, neste momento eu estou na fase lútea, do meu ciclo menstrual, ou seja, é a fase depois da ovulação e antes da menstruação, e eu vou escrevendo todos os dias, lá no meu diário da ciclicidade, o que é que eu estou a sentir nesta fase, em que fase é que estou e o que é que eu estou a sentir. E isto deixa-nos super, super, super alinhadas e conectadas connosco, e é uma coisa que eu, sem dúvida, aconselho todas as mulheres a experimentarem e não se vão arrepender, porque é mesmo uma coisa que pode mudar a nossa vida e a maneira como nós olhamos para nós e a maneira como nós nos sentimos e nos conhecemos. Isto é também uma forma de autoconhecimento. Depois também outra prática, e é assim uma que eu aconselho imenso, que é a terapia. Acho que todos nós deveríamos fazer terapia e, aliás, vai sair um episódio na próxima semana em que vos vamos contar um bocadinho mais sobre o que é terapia, em que vou ter uma convidada muito especial, portanto fica atenta já para o episódio da próxima semana. Mas a terapia é tão importante porque é realmente o que nos permite curar as nossas feridas e curar os nossos traumas passados e resolver os nossos gatilhos e principalmente limpar os nossos bloqueios internos e perceber o que é que estamos a sentir e porque é que estamos a sentir e limpar isto tudo e ter um fresh start, sabem? Começar de novo. Depois aqui já quase, por último, temos uma prática que eu até achei um bocadinho difícil de dar um nome, eu até escrevi em inglês, eu escrevi self-pleasure, porque masturbação é uma palavra tão forte e tão mal vista na nossa sociedade, que eu não me senti de todo confortável em pôr aqui, esta palavra, mas realmente, esta prática é mesmo sobre dar-nos prazer a nós próprias, porque é uma coisa tão importante e não sei se ouviste o meu último episódio, mas eu, falei um bocadinho de sexualidade e disse que, obviamente, a sexualidade para as mulheres é uma coisa que, aliás, eu acho que para 90% das mulheres, sexualidade é uma coisa traumática. Então, nós podermos curar isto em nós é das coisas mais importantes que nós vamos fazer por nós. Portanto, sim, é self-pleasure, dá prazer a ti própria. E isto é uma coisa que vai acordar a tua força vital, a tua força sexual, a tua energia sexual e vai fazê-la circular pelo teu corpo. E nós somos mulheres, exatamente como eu disse há pouco, porque temos um órgão sexual feminino. Portanto, nós temos que utilizá-lo, nós temos que utilizar esta força. Não significa que seja ires ter prazer com outra pessoa, não, é teres prazer contigo mesma. Primeiro tem prazer contigo mesma e só depois vai à procura de prazer com outra pessoa. Acho que é muito importante para nós mulheres percebermos que o nosso corpo pertence-nos a nós e que nós não temos que nos sentir culpadas por termos prazer ou por nos darmos prazer. E depois, por último, temos aqui a minha última prática, que pode parecer a mais simples, mas no fundo pode ser também a mais difícil, que é o descanso e nutrir o nosso sistema nervoso feminino e o nosso corpo com aquilo que ele precisa. E eu sei que num mundo que está constantemente, a exigir que nós façamos coisas e num mundo que está constantemente a acontecer novas coisas e em que nós sentimos que temos de dar tudo de nós e de estar a fazer tudo, é muito difícil parar e escutar-nos
E podemos até sentir-nos culpadas por o fazer, mas eu quero dizer que não tem problema, tu podes te sentir culpada, mas respeita o teu corpo, ouve o teu corpo e, ok, aceita que te vais sentir um pouco culpada por parar, mas não tem mal. Aceita só que vais te sentir um bocadinho culpada e, ok, sente culpada, mas para, descansa, relaxa, tenta ouvir o teu corpo e tenta pensar nisto por outro prisma, que é, pensa não no descanso não como um tempo gasto, mas sim como um tempo investido, e é um tempo investido em ti e em nutrir o teu corpo e a tua mente, que é aquilo que tu mais precisas. E se calhar hoje vais descansar e vais passar o dia a descansar e, ok, não vais fazer nada, mas amanhã vais conseguir se calhar fazer muito mais, vais fazer tudo o que não fizeste ontem e tudo o que tens para fazer hoje, porque vais te sentir muito mais nutrida e pronta e com mais energia. E chegamos ao fim deste episódio. Eu espero que tenhas gostado muito. A energia feminina é realmente uma das coisas que eu me sinto mais à vontade para falar e que eu gosto tanto de falar, e é uma coisa que não se fala e que a maior parte das mulheres nem sequer percebe o que é. E eu faço disto também um bocadinho uma missão minha, que é falar sobre energia feminina, falar sobre as nossas energias, falar sobre o nosso feminino divino, que faz tanta falta ao mundo e que nos permite sermos nós e sermos autênticas. Portanto, se esta foi a tua primeira vez a ouvir falar sobre energia feminina e as nossas energias, então deixa-me um comentário ou envia-me uma mensagem. E obrigada por ter estado aqui a ouvir, independentemente de estares no Spotify, no Apple Podcasts ou até a ver-me em vídeo no YouTube. Muito obrigada pela tua presença e vejo no próximo episódio. Beijinhos!